Shalom Adonai, queridos. Bom dia. Tem uma palavra hoje aos nossos corações, porque o primeiro a ministrado fui eu, amém? E vai ser bem na medida mesmo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se, por gentileza, você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Amém? Mateus, capítulo 6, versículo 7. Glória a Deus. E o tema é a respeito sobre oração. Seja sólida, seja específica. Amém? Oração. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Tome seu assento, glorifique a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só em reverência ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos, para que possa estar orando pela essa palavra. Amém? Santo Deus e amado Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é vida. Te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Que possa ser concretizado aquilo que em Hebreus capítulo 4, no versículo 12 diz. Que a Tua palavra ela é viva e eficaz. E é isso que eu creio e nisso que eu tomo posse nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, voltando novamente, o tema a respeito sobre oração, seja sólida ou específica. Por que eu trouxe isso, queridos? Porque no nosso tempo, hoje da qual nós vivemos, poucas pessoas elas têm um desejo verdadeiramente de orar, de falar com o Pai. Porque uma oração, a qual eu estou trazendo aqui, é justamente da qual o Senhor ele está ensinando. Ele ensina não useis de vãs repetições. Ou seja, vou trazer um exemplo aqui, claro e bem específico. Que muitos oram. Pai, muito obrigado, o Senhor conhece, sabe o meu coração, te agradeço por mais esse dia, no caso, chegar à noite, e aqui me descanso, amém. Muitas pessoas, elas usam isso, porque tu sabe que eu estou cansado, essa é a justificativa. E quando o Senhor, nessa semana, ele bradou o meu coração, falando justamente das vãs repetições e orações, uma das coisas que eu entendi, e a qual eu aplico na minha vida, o Senhor, ele não é um Aladim. O Senhor, ele não é, a palavra logo bem clara, o nosso parentesco. No sentido daquilo que você quer fazer do Senhor. Como se ele fosse algo que automaticamente realizasse o desejo do teu coração. E por isso, nesta manhã, o Senhor, ele me trouxe para que pudesse levar-nos ao que? A orarmos. A orarmos com sinceridade, porque eu creio que também muitos que se encontram aqui têm a base das orações que vai muito agradar a Deus, que é a oração sincera. Oração daquilo que você não vai procurar justificativa. Eu vou trazer um exemplo claro meu aqui. Eu sou um jovem da qual, como dentre outros, luto contra a imoralidade. E o que acontece? Quando em Romanos, capítulo 3, no versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esses destituídos se fala afastado. Então nós precisamos ali retornar. E o que acontece? Quando eu vejo que pequei, porque o Senhor ele dá uma orientação, Senhor, somente com teus olhares, você desejar, você já pecou. E o que acontece? Aí eu vejo que eu pequei. Quando eu vou para a minha oração, Senhor, tu sabe que eu pequei, né? Então, não é essa oração, mas é algo daquilo que precisamos tratar do que na epístola de Tiago, capítulo 1, no versículo 14, diz: cada um é tentado e engodado segundo a sua cobiça, o seu coração. E eu vejo que isso, algo que está me dando especificamente, é a cobiça do meu coração. É o desejo do meu coração que quer isso, mas o Senhor não quer isso para mim. Por isso, Senhor Jesus Cristo,
Eu pequei, eu errei, mas eu não quero viver na cobiça do meu coração. Por isso, tira isso, porque essa luta da qual eu estou tendo interna comigo, eu preciso confessar diante do Senhor. Então, oração específica, querido. Não é Senhor, tu sabe o desejo que eu estou sentindo. Não, querido. Você tem que entrar na batalha, você tem que guerrear e ser sincero diante do Senhor. Você tem que firmar os seus pés nas boas novas do Evangelho e ser sincero diante do Senhor. Eu pequei, os meus olhos estão sendo impuros, mas purifico, porque o Senhor me garantiu na sua palavra. O Senhor me deu a orientação na sua palavra. Quando nós estávamos aqui no sábado passado, o nosso líder, apóstolo Ibis, ele falou algo que se encontra lá em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste as coisas firmes, grandes e ocultas que não sabe. É clamar, querido, não está nem mais no sentido de orar. O que é clamar? É você se rasgar na presença de Deus. E algo que eu vou lhe dizer, algo que vai nos tocar nesta manhã mais poderosamente ainda. Você tem sim informação para orar. O problema é que você não quer gastar tempo. E o seu tempo, ele é precioso. E o Senhor, ele precisa. O seu tempo, ele é precioso diante do Senhor. Quantas das vezes é anunciado, ei, Jesus vai voltar. Aí alguns já perderam até a esperança. Se já perderam a esperança no Senhor, nenhum ser humano vai poder ajudar. Então, é clamar, é você pedir para que o Senhor ele pudesse. Você veio nesta manhã com um propósito, querido. Você tem que ser ousado. Se é a sua família que você quer salvação na sua casa, seja ousado. Pare de ouvir no nome do Senhor Jesus Cristo palavras que sejam ao contrário. Ei, olha, o teu filho já está tanto tempo aí nessas condições. Tu ainda está orando. Ei, a promessa do Senhor, ela é fiel para cumprir. Ela tarda, mas ela se cumpre. Só que é muito maravilhosa a sabedoria de Deus. Está fora do nosso tempo. Mas o Senhor, ele vai lá e ele vai concretizar. Só que nesta manhã você possa se despertar para perseverar. Seja que muitas das vezes aquelas pessoas que você fala isso todas as vezes chato, seja isso diante do Senhor, chato. Senhor, veio para pedir isso, pedir do Senhor isso, aquilo. No sentido que eu estou falando aqui, querido, para a salvação. Porque não tem uma coisa melhor do que você se alegrar na salvação. Salmista Davi, ele dizia isso. Salmos 51, no versículo 11 ou 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quantos têm se alegrado na salvação do Senhor? Quantos têm clamado, buscado, Senhor, faça minha carne estremecer, para que essa salvação eu não possa perdê-la. Mas assim está no foco firme. Então, a Bíblia nos dá as instruções para que nós possamos orar. Entenda isso como algo que Deus está te despertando nesta manhã. Quantas das vezes você veio aqui nesta manhã, que tem os países aqui afora, você chegou na sua mão e orar, seja pela Nigéria, orar pelo seu líder. Querido, com toda a sinceridade e muito temor, 10 minutos não é suficiente para você orar com o Pai. Por mais que você esteja cansado, mas isso não é suficiente não. Ele te deu 24 horas. 24 horas. E você só quer dar 10 minutos. O Senhor não precisa de migalhas, não. O Senhor precisa de prioridade. Ele desperta nesta manhã para isso. Corações contritos e sinceros. Que queira realmente a presença deles. Da qual você não chega para Ele com justificativa, mas você chega, Senhor, eu sou dependente totalmente. E deixa eu te falar uma coisa, a confiança, ela vai fazer com que a tua estrutura, o teu corpo, se estremeça todinho. Porque está na tua administração, mas quando sair, vai para o controle dele, querido, vai estremecer o teu corpo, se prepara. Mas de uma coisa é certa, ele vai cumprir.
E toda palavra contrária, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu já quero repreender. Porque aquilo que Ele garantiu, Ele vai cumprir na sua vida. Persevere, continue, confie. Porque Ele é um Deus fiel. Nós precisamos crer isso, nós precisamos todas as manhãs chegar e estamos nessa esperança. O Senhor falou que ia, mas em breve voltaria. O triste de ver é quando não rejeitam nós, mas rejeitam o Senhor. Mas só que como nós estamos ligados na conexão com Deus, eu falo isso para quem está ligado no reino espiritual, se entristece o coração. Porque o céu e o inferno é real. O nosso adversário mentiroso trabalha para que no corpo de Cristo a inveja seja implantada, a fofoca seja implantada, a soberba seja implantado o orgulho. Quando automaticamente nós tomamos a nossa responsabilidade e entender que não é o próximo e sim somos nós vamos procurar ter mais intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque o ser humano ele está sempre saindo do foco e do caminho do Senhor. Não falo como exagero, mas nós somos descontrolados, nós procuramos equilíbrio que se encontra em Jesus. Porque sim, Ele dá sentido. O que precisamos é ter prazer. Prazer e temor. Para que quando vier neste lugar, é a honra para quem deve Ele ser. Não é pelo que Ele faz não, querido. Se o Senhor, Ele te abençoa, glória a Deus por isso. Mas não se incomode com as bênçãos do Senhor, porque aqui já também foi falado nesse altar. Procure intimidade. Procure rasgar o coração diante do Senhor. Naquele tempo, de antigamente, eles rasgavam as vestes, como sinônimo de tristeza ali, de algo que trazia muita angústia, porque via aquele povo. Mas hoje você tem que rasgar o seu coração, não no sentido literal, mas você precisa. De fato, nós seres humanos, nós não conhecemos o nosso coração, mas Deus, Ele conhece. Ele sabe que você chegou nesta manhã aqui com ansiedade, com preocupação tão extrema que não conseguiu se concentrar nele. É algo que você está vendo mover, você está vendo que o Senhor Ele está operando, mas deixa passar despercebido uma oportunidade que um irmão que está lá na Nigéria queria, que um irmão que está lá na Etiópia ele queria, que o irmão que está lá na Coreia do Sul queria. Mas lá eles estão fazendo a oração deles no oculto, mas estão lá. Porque eles entenderam que melhor do que a reputação é a intimidade. Quando você vai também nesse capítulo de Mateus, no versículo 4 e no versículo 18, fala algo impactante para as nossas vidas, sobre o secreto. E você precisa se despertar para esse secreto, porque Deus ele está te chamando para que você possa ter uma vida íntima diante dele. Para que você possa ver e se concretizar o que está escrito em Mateus 6,6. Mas eu falo isso para aqueles que estão dispostos a querer isso. Quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, vai te recompensar publicamente. Quando você for honrado publicamente, você vai lembrar daquilo que é o resultado, daquilo que a palavra está falando. E aí você vê Mateus 6,6 se concretizando na sua vida. Quantos estão entendendo? Então seja o que? Oração específica e coerente diante do Senhor. Daquilo que você vai clamar. Deus ele é tão sábio, louvado e exaltado e engrandecido seja o Senhor. Porque Ele não cedeu ainda aquilo que tu desejas já há anos, porque Ele sabe o teu coração. E se tu só for com o teu pensamento, não, mas eu queria isso, aquilo e tal, querido, você vai ser mais um que vai se frustrar nessa vida.
E você vai achar com que o Senhor é o que não quer atender o Senhor. Não quer te atender, desculpe. Você vai pensar isso. Mas não é isso, é o tempo do Senhor. Você precisa acalmar o seu coração. Você precisa deixar com que essa ansiedade ela não tome conta de você por completo. Nem essa crise. Porque se tem uma coisa que hoje eu peço ao Senhor, me ensine a confiar. O Senhor vai mexer a minha estrutura. Mas uma coisa é certa que eu já vi, isso tem biblicamente, que o Senhor ele opera para aqueles que confiam em tempo de crise. Ah, querido, para quem tem a dimensão disso, vai pensar que isso é loucura, e realmente é loucura. Por quê? Porque se tu vê que, por um exemplo, vou botar um exemplo aqui, você vê que a economia ela está ruim, mas a tua finança está tendo bonança. Em tempo de crise. Você vai ver isso também, um outro exemplo, no nome do Senhor Jesus Cristo, na pandemia, querido. Olha o que o Senhor ele fez na tua vida. Não faltou, cuidou da tua saúde. Ah, querido, você tem motivo, eu sei. Eu sei que você tem motivo. Só que nós precisamos fazer isso todas as vezes. Ao ouvirmos, ao recebermos e a refletirmos. E principalmente aplicarmos. Para que não possa sermos frustrados naquilo que nós já tivemos uma ordenança. Amém? Já tivemos uma instrução. Isso é aquilo. Calma, que Deus ele só quer fazer com que você confie nele. Só quer que, está saindo errado e está indo de mal ao pior nos meus olhos. Está perfeito. Que o cenário o Senhor vai fazer para você da maneira dele. Aí ele vai te deixar sem palavras, que o Senhor é assim. Pensa num Deus sábio, experiente. Aí você vai ficar rindo sozinho. Creia nesse Deus, querido. Se desperte para aquilo que Ele está te dando. Procure tentar confiar. Procure tentar confiar. Porque no fundo, nós não confiamos. Porque é algo que vai mexer com a nossa estrutura, como eu estou te falando. Que é algo que você, quanto menos perceber, fala coisas da qual não devia. Opa, mas eu estou crendo nisso, mas falei isso e acabei errando. Continue a crer naquilo que você está falando. Mantenha essa palavra firme, de pé. Que a qual na sua boca, se ela tem poder para amaldiçoar e abençoar, se você tem posse, se você crê, tem posse nisso, continue a perseverar. Continue a declarar. Porque no momento certo o Senhor irá fazer. Amém? O Senhor ele irá cumprir na sua vida. Venha com a esperança. Que essa esperança você já tem em Jesus. E se você não vier com esse sentido para este lugar, por isso que muitas das vezes o culto ele é sempre o mesmo. E realmente não vai mudar por quê? Porque você quer a sua vontade. Você não quer a vontade dele. E é isso que nós precisamos. Se atentar para as vontades de Deus e orarmos que seja específico. Todos nós aqui, nós temos uma oração específica justamente para aquelas pessoas. Querido, para aqueles que são espiritual vão entender isso muito bem. Se tem uma coisa que deixa alegre a pessoa, ela ser livre em Jesus. Mas livre em Jesus mesmo. Aí o inimigo, ele quer usar de artimanha, coisa do passado. Às vezes ele quer vir até na Bíblia, porque tem conhecimento. Mas você vai recordar lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aqueles que se dispôs a estar na verdade, querido, não aceite não. Aqueles que se dispôs a estar na verdade. Mas se aqueles que querem permanecer no erro, tem que receber, para que possa se converter no Senhor. Então, que possamos clamarmos, que possamos buscarmos. Qual é a atitude? Seja sincero, que quando muitas das vezes você está no culto, quando você chega, às vezes você não vai nem mais por os afazeres da tua casa, você já vai procurar outras coisas. Aí, em terceiro plano, fica Deus. A nossa realidade hoje está assim. Então, por isso que eu estou dizendo e te alertando nesta manhã, o seu tempo ele é precioso.
O seu tempo ele é precioso para o Senhor. E você precisa investir nele. É algo que você está investindo. Tira isso da cabeça, que isso nunca existiu, não. Estar com Deus é perca de tempo. Para com isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque senão vai ter que se converter. Estar com Deus, você está investindo o seu tempo, querido. Você automaticamente vai ter a humildade daquilo que vão falar para você, seja um desviado, um conhecedor da palavra, aí você vai com humildade se expressar, mas está aqui também, está escrito na palavra. Aí se seu irmão sair, querer tirar você também da bênção, porque isso acontece muito, que hoje no campo você tem a maneira para se expressar, se criticar, mas não tem a humildade para receber e ser crítico. Mas é algo que é comum, queridos, mas poucos querem. Por quê? Porque é a arrogância do coração. Se você não aprender com Jesus, não tem mais ninguém para te ensinar. E que o amor à palavra, ela possa despertar o seu coração. Lembre-se, Jesus está te chamando. Amém? Que Deus abençoe a todos com essa palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo.